Bueno, pues Laila Copán. Laila Copán es postgraduanda, es nuestra próxima invitada, ¿vale? Que va a estar trabajando con nosotros en este posgrado inédito, ¿no? De español, portugués, portugués, español. Recordándoles que también tenemos el posgrado de inglés, ¿no? Inglés, portugués, portugués, inglés, ¿no? Pero Laila estará con nosotros en el grupo de español, portugués, portugués, español. Ella es postgraduanda, lo voy a leer en portugués, postgraduanda em interpretação de conferências na PUC Rio, pós-graduada em tradução de espanhol na Estácio de Sá, graduada em pedagogia na UFRJ. Ela é intérprete, já tendo atuado em muitas grandes conferências, eu sei disso, reuniões estratégicas empresariais, missões, muitas, e eventos religiosos cristãos. Ela também é tradutora audiovisual, especialista em legendagem e formadora de novos legendadores. Ela já, inclusive, fez até entrevista comigo e muitos professores. O canal dela é... Nem vou falar, nem vou falar. Né? O canal dela no YouTube. É maravilhoso. Ela trabalha com um par de idiomas, português e espanhol. Então, gente, com vocês, Laila Copan, né, que irá aqui acompanhar vocês até as 17 horas, horário de Brasília, tá bom? Laila, agora 18. passo a passo. 18 horas, perdão. 18. Das 17 às 18 horas. Já acabou, né? Acabou. Nem comecei ainda, gente. Socorro. Nem começou. Olha só, estou fechando certinho, né? Quase. Faltam alguns segundos para 17 horas, tá? Então, gente, com vocês agora passo toda a palavra, né, para nossa querida Laila. É com você, Laila. Obrigado, professor. Muito obrigada a todos que estão aqui. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu vou deixar todo mundo à vontade, mas quem quiser abrir a câmera pode abrir, tá? Que é mais legal, assim, poder olhar para a carinha de vocês, ver as expressões de vocês, mas tudo bem. Quem não quiser, quem tiver também, não sei aí onde vocês estão, mas aqui no Rio tá um calor terrível, então quem quiser ficar de câmera fechada porque tá sem camisa também, fiquem à vontade. Vamos bater um papo aqui. Eu estava ouvindo a palestra do professor em espanhol e eu estava aqui, tipo, me coçando para interpretar, né? Eu interpretei. Vocês interpretaram nesse exercício que ele deu? Eu interpretei e eu vou postar. Inclusive, tá? Já fica aí a dica. Quem não postou nada sobre o Interpreta Show, aproveita e posta agora. Marca aí a Faculdade Forte, marca o Cursos Cult. Pode marcar agora na palestra também o tradutor iniciante e a Laila Compan tradutora, tá? Então já fiz o jabá aí, porque essa é a sua última chance de fazer qualquer menção nas redes sociais, tá, gente, do evento. É a última palestra do dia. Mas vamos lá. Eu falo isso, mas isso é marketing para vocês, tá? Para mostrar que, olha, estou estudando, olha, eu estou me aprimorando, né? Então, aproveitem e mostrem que vocês são profissionais, que vocês estão em busca de capacitação. Pega o celular, tira uma foto, dá um print, faz um bumerangue e marca a gente aí, combinado? Já vou compartilhar minha tela com vocês, porque hoje nós vamos falar sobre interpretação religiosa. Bom, eu não sei vocês, mas eu gosto muito dessa área, tá? E a gente vai falar sobre alguns detalhes que temos aí dentro da interpretação religiosa, que inclusive, né, vai ser uma das disciplinas da pós-graduação da Faculdade Forte, tá, gente? Mas vamos lá, vamos dar um passo de cada vez. O que a gente vai ver aqui nessa palestra de hoje? Alguns tópicos como: interpretação religiosa é considerada tema sensível? É comunitária? Que tipo de interpretação é essa? Quais são os contextos onde a gente pode ver a interpretação religiosa? Quais são as modalidades da interpretação que nós vamos usar quando a gente fala de interpretação religiosa? E, por fim, o preparo, que na verdade não é o fim, tá? É o fim da teoria. Depois eu trouxe alguns exemplos práticos para a gente poder analisar juntos, tá?
O professor César Alarcon já me apresentou, então eu sou tradutora, sou intérprete, sou formadora de legendadores, sou cristã, e aí eu botei evangélica, né, porque eu vou explicar para vocês que dentro da interpretação religiosa existe aí algumas diferenças, tá? Então, por isso que eu botei aí, na verdade eu nem gosto de falar evangélica, eu sou cristã e ponto final, né? Eu falo assim. Mas só para vocês entenderem, na hora que a gente começar a falar de preparos, quais são as diferenças que a gente vai encontrar aí, tá? E sou a criadora do Tradutor Iniciante, né, que alguns de vocês aí já conhecem. Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês até entenderem como é que eu vim parar nesse meio, né? Alguns, de repente, quem me conhece há mais tempo já sabe um pouco da minha história, mas eu, quando tinha 10 anos, gente, eu tava vendo televisão, programa de domingo, de auditório, sabe? E eu vi naquele programa um intérprete. Veio um convidado estrangeiro e tinha interpretação simultânea. E eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei assim, gente, eu quero ser isso. Eu não sabia inglês, eu não sabia espanhol, eu só sabia português e olhe lá. Né, eu nunca tinha feito curso, inglês era só aquele inglês da escola, né? Verbo to be desde sempre. Girl, ball, boy, aquela coisinha assim. E eu falei, eu quero ser isso aí. E, ousada do jeito que eu sou, né? Eu falei assim, tem mais. Eu vou ser tradutora de inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Com quantos idiomas eu trabalho? Dois, português e espanhol. Né? Mas deixa quieto, gente. Isso aí é coisa de criança, né? Mas eu decidi que eu queria ser intérprete. Só que eu não sabia a diferença entre tradução e interpretação, eu achava que era tudo a mesma coisa. Passaram os anos e chegou a época do vestibular. E eu falei assim: e agora? Qual é a faculdade que eu tenho que fazer? Não sei. E eu realmente não sabia qual era a minha faculdade. Alguns professores me indicavam letras, mas eu falava que não. Não quero fazer letras, não quero dar aula em escola, não quero dar aula para adolescente. Eu era adolescente, eu sabia o sufoco que era dar aula para adolescente, né? Então falei, não quero isso, não. Tô fora. E acabei fazendo pedagogia, porque eu não encontrei a faculdade para ser tradutora. E nem tinha, tá? Aqui no Rio, online não existia naquela época. E acabei fazendo pedagogia. No meio da faculdade, nos estágios, eu desisti. Eu falei, não quero isso. Mas terminei o curso para pegar meu diploma e correr atrás numa pós-graduação. Gente, é engraçado como o mundo dá voltas, né? Eu tinha 10 anos quando eu decidi que eu queria ser tradutora, na verdade, intérprete. E com 21 anos eu terminei a faculdade. E já estava dando aula, já dava aula de espanhol. Já tinha terminado o curso de espanhol, já dava aula de espanhol. E eu tive um aluno que fazia pós-graduação aqui no Rio de Janeiro em tradução. No caso dele, de inglês, né? Porque era o idioma que ele sabia, estava aprendendo espanhol comigo. Aquele aluno comentou: eu faço pós-graduação em tradução. Mas sabe quando a ficha não cai, você não processa a informação? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. No semestre seguinte, eu tive um outro aluno que também fazia a tal pós-graduação em tradução. E os dois eram colegas, mas no curso de espanhol eles estavam em turmas diferentes. E aí, quando esse segundo aluno comentou comigo, eu fiquei assim, peraí, pós-graduação em tradução, é tradução, era aquilo que eu queria, né, de trabalhar com espanhol e tal, é o que eu queria, eu vou procurar esse negócio. E procurei, e comecei minha pós-graduação, terminei minha pós-graduação, né, aqui com o pessoal da CULT, e fui trabalhar. E fiquei trabalhando como tradutora, depois como intérprete, hoje eu sou, assim, me sinto realizada. Só que nesse meio tempo, eu ainda estava na escola, já estava assim, caminhando para o ensino médio. Eu fui numa igreja com os meus pais, uma igreja perto de casa, a gente tinha se mudado de bairro e estava procurando uma igreja. E a gente tinha ido visitar uma igreja, naquela igreja tinha ido um estrangeiro. Não sei se era pastor, não sei o que que era, enfim, eu sei que ele estava pregando lá e tinha o intérprete do lado traduzindo. E eu achei aquilo tão lindo. E, gente, adivinha o idioma?
Nem sei, eu dou uma bala para quem acertar qual era o idioma. Sério mesmo, gente. Fala comigo no chat, conversa comigo, por favor. Não me deixa falando sozinha, não, que vai ser bem interativo, tá? Essa palestra. Bem interativa. O pregador, vamos dizer assim, porque eu não sei se era pastor, né? Estava pregando em espanhol. Olha isso, né? Então aquilo para mim, eu já estudava espanhol na escola, estava aprendendo espanhol, mas não sabia muita coisa, né, gente? Vocês sabem como é que é, língua estrangeira de escola, aquelas coisas assim e tal. Então eu pensei, cara, vou prestar atenção. E entendi bastante coisa do original, mas aprendi muito com aquele intérprete também, né? E fui, fui assistindo e fui vendo e fui gostando. E depois eu tive uma outra oportunidade em uma outra igreja de ver também, né, como é que funcionava ali aquela questão da interpretação dentro das igrejas. Na minha igreja já teve umas 2 ou 3 vezes, né, um pastor de fora que veio e tinha lá o intérprete. Nem sempre intérprete profissional, tá? Às vezes é só uma pessoa bilíngue, mas enfim. Isso aí a gente vai trabalhando aos pouquinhos, né? E eu fiquei assim, gente, que coisa mais linda, né? Quem sabe um dia eu quero estar ali, eu quero estar naquela posição. E eu fui caminhando e as coisas foram acontecendo, cada coisa no seu tempo. No momento certo, eu me tornei intérprete, depois de alguns anos como tradutora, e a formação faz toda a diferença, porque eu já tinha trabalhado, feito um trabalho, não era voluntário, um trabalho remunerado como intérprete, sem ter formação, sem ter técnica, e foi sofrido, tá? Foi um ótimo trabalho, mas eu me senti no final do dia esgotada. Eu estava muito cansada, a ponto de questionar: será que vale a pena realmente ser intérprete, passar por esse cansaço todo para ganhar esse dinheiro? Ou será que não? E ali, por um momento, eu parei e falei assim: não, eu preciso fazer um curso, eu preciso de técnica para não terminar o dia tão esgotada. Porque o esgotamento mental foi grande, a ponto de, se alguém perguntasse meu nome, eu acho que eu não saberia dizer qual era. Assim, né? E procurei minha formação e comecei a estudar interpretação e não parei mais. Estou aqui, gente. Sigo estudando, né? Não paro mais. Vou trabalhando e vou estudando ao mesmo tempo. E lá na igreja, eu hoje estou nessa igreja, na Atitude, Igreja Batista Atitude, e lá eu cheguei assim: não vou fazer nada, não vou me envolver com nada, vou ficar sentada no cantinho, quietinha, lá no fundo, não quero falar com ninguém. Tá bom. E passou um mês, passaram 2 meses, 3 meses, e um dia o pastor anuncia lá num culto que estavam começando um novo projeto na igreja, chamado Atitude Global Church. E eles precisavam de voluntários ali para trabalhar com tudo, né? Com mídia, com tráfego pago, com quem sabe inglês, quem sabe espanhol, né? Quem sabe outros idiomas. Aí pronto, gente. Aí pronto, aí pegou no meu ponto fraco. Aí eu falei, nossa, aí tá vendo? Eu não queria me envolver, vou ter que me envolver. E fui, né? E eu ainda estava começando na interpretação, aquela coisa toda. E, gente, as coisas foram caminhando de tal maneira que hoje em dia a igreja lá é gigante, tá? É uma igreja muito, muito, muito grande, assim, são mais de 15 mil pessoas só na sede, que é onde eu tô, né? Fora as outras igrejas, Atitude. E as pessoas me conhecem ali como a tradutora de espanhol. Então, assim, precisou de tradução de espanhol, precisou falar com alguém que fale espanhol, as pessoas já. Meu WhatsApp voa, assim, sabe? Na mão das pessoas, vira e mexe, eu recebo mensagem assim: ai, você pode ajudar, não sei o que, tal. Ah, e a gente vai trabalhando assim, né? E nós temos recebido muitos estrangeiros lá. Então a gente tem feito também até um treinamento com os membros que querem ajudar, que querem se voluntariar, né, na interpretação. Tem isso lá na nossa igreja também. E eu fiquei conhecida lá, assim, né, como a tradutora de espanhol. Então as coisas foram caminhando. Porém, né, quando a gente fala interpretação religiosa, não sei o que vem à cabeça de vocês, mas vamos pensar um pouquinho. Será que é só em igreja que a gente trabalha com interpretação religiosa?
O que vocês acham? Vamos pensar um pouco aí nos contextos que nós temos de interpretação religiosa. Vamos conversar. Conversa comigo aí, gente, por favor. Onde a gente pode encontrar esse tipo de interpretação? Prestar esse tipo de serviço? Será que eu consigo escrever aqui? Vamos ver. Ah, consigo. Se vocês quiserem abrir o microfone ou botar no chat, tá? Vamos conversar aí. Vamos ver, eu quero ouvir de vocês também. Não quero falar sozinha, não. Como você falou, é comunitária, né? Eu tenho contato também com missões socioculturais aqui, né? Já tem uns anos que eu sou envolvida, mas às vezes a gente recebe imigrantes, né? Para acolher na igreja, por exemplo. E entraria, né, de forma voluntária. Isso, entraria. A comunitária, gente, ela não necessariamente precisa ser voluntária, tá? Esse tipo de interpretação, ele pode ser remunerado. Inclusive é em alguns momentos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a Midian falou assim, tradução de filme, livro, palestras. Vamos pensar na interpretação, não na tradução, tá? A interpretação nos contextos religiosos. Mas que contextos seriam esses? Claro que filme, livro, obviamente, né? A gente tem também. Mas vamos pensar na interpretação. Qual a diferença de tradução e interpretação? A tradução, a gente vai fazer com texto, a gente vai ter um tempo maior. A interpretação, no nosso caso, né, vai ser oral, a gente vai fazer ali na hora. Ela começa e termina naquele momento ali que está acontecendo o evento, né? Vamos pensar assim. Então, na interpretação, quais são os contextos que nós temos? Já dei uma cola para vocês, né? Eu falei que eu interpreto na igreja. Então, eu já vou até colocar aqui, só não vou botar de azul, não. A gente tem igrejas. Quais são os outros momentos, os outros contextos que a gente pode ter a interpretação religiosa? Quem dá mais? Me digam. Quando a gente tem... Fala, oi? Receptivo, receber missionários. Eu estou falando do meu contexto. Recepção de missionários. Mas tem outros. Vamos pensar assim, em missões, né? E aí eu estou falando de missões religiosas, né? Em contexto de religioso, não as missões que a Natália mencionou na palestra dela, evangelismos, isso, missões, vou botar assim, missões / evangelismo, tá? Evangelismo, boa. O que mais, gente, que a gente pode ter? Uma coisa que não necessariamente as pessoas podem ser, digamos, vamos botar entre aspas, religiosas, mas que muitos acabam tendo esse tipo de momento, de contexto, que são as cerimônias. Cerimônias, eu digo, casamento, 15 anos, formaturas, qualquer tipo de cerimônia, tá? E isso pode ser de qualquer religião, tá, gente? Eu mencionei aqui que eu sou cristã, evangélica e tal, mas qualquer religião tem cerimônia. Concordam comigo? Ok? Quais outros contextos que nós temos, por exemplo? Igreja eu vou botar aqui como culto. Missa. Enfim. Receber autoridades, né? Religiosas. Autoridades. Políticos também. Em contextos políticos. Né? Sim, às vezes cerimônias, né? Entrariam em cerimônias. Sabe uma coisa também que nós temos? Reuniões informais. Funeral, muito bom. Isso aí. Reuniões informais, por que eu digo isso? Porque tem muitas reuniões em casas. Né? As pessoas se reúnem também, independente de religião. Em algumas religiões têm templos, outras religiões se reúnem em casas, né? Outras, enfim, cada um tem o seu local, ou até em espaços públicos. Eu já vi reuniões em praia, enfim, né? Então, tem ali as reuniões também informais, que, digamos assim. A gente tem também, sabe o quê? Reuniões
estratégicas. Sabiam que existe isso? Reunião estratégica? Nada é feito por acaso. Existe uma estratégia para tudo. Seja para você alcançar mais pessoas, seja para você planejar um evento, um congresso, né, algum evento que você vai fazer ali dentro daquela religião, daquela comunidade. Então, precisa ter reunião estratégica. E, às vezes, essas reuniões estratégicas vão ter pessoas que falam outros idiomas, né? Vão ter lideranças que vêm de fora do país para conversar com os líderes daqui do Brasil, por exemplo. Até essa foto aqui de trás é uma reunião desse tipo. Nós temos aqui a questão da liderança do país, né? Então, os líderes do país estavam aqui e receberam a diretoria que vinha de fora, veio da Espanha, para poder conversar com eles e, enfim, organizar algumas situações que estavam, assim, meio precisando de alguns ajustes. Workshops. Opa, comi uma letra aqui. Workshops também. Você pode convidar uma pessoa de fora para essa pessoa fazer um workshop na sua igreja, na sua comunidade, treinamentos. Seminários, muito bom. Tem cursos gerais, né? Aham, isso, seminários, cursos, né, em geral, isso. A integração para refugiados, mas integração para refugiados onde, Esther? Eu quero contexto, entendeu? Porque esses refugiados, eles podem estar em tudo isso. Eles podem estar no culto, eles podem estar na missa, eles podem estar no evangelismo, na missão, eles podem estar numa cerimônia de casamento, entendeu? Então eu quero o contexto dessas pessoas, tá? Então a gente tem hospitais, escolas, grandes eventos, né? Eu vou até passar aqui, não vou nem ficar escrevendo tudo, não. Opa. Tá? Então, nós temos aí muitas situações. Deixa eu só apagar esse aqui. Espera aí. Cadê minha borrachinha? Pronto. Nós temos muitas situações, muitos contextos onde a gente pode atuar numa interpretação religiosa, tá? E aí, gente, vai também, né, do perfil de cada pessoa. Por exemplo, eu não gosto muito de ir para o hospital. Eu vou para o hospital e tal, mas eu não curto muito. Então, se eu tiver uma pessoa para indicar para ir, eu prefiro, sabe? Tem contextos que eu acho que eu não me encaixo, eu não sirvo ali para aquilo, né? Tem até fora do contexto religioso, né? Por exemplo, um contexto médico. Teve uma vez que eu estava num evento, e era um evento médico, e, enfim, o doutor que estava palestrando foi mostrar um vídeo de uma cirurgia que ele fez para explicar como é que era o corte que tinha que ser feito, não sei o que e tal, para o implante, não sei das quantas. E eu simplesmente não vi o vídeo. Eu optei por não ver o vídeo. Eu abaixei a cabeça e fiz assim, ó, botei a mão na frente e não vi. Sabe? É muito meu isso, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que tem coisas também que a gente vai... Peraí, isso aqui não, isso aqui eu deixo pro meu colega. Eu chamo um colega e tal, né? Enfim. Mas vamos lá. Vimos aí, então, que temos muitos contextos nos quais a gente pode atuar, não apenas em cultos, mas em qualquer outro tipo de cerimônia religiosa, tá? Vocês estão fugindo um pouquinho do tema, vocês estão falando de alugar casa. Não, gente, eu não estou falando disso, eu estou falando de religioso, contextos religiosos, né? E aí, a gente entra em outra questão. As modalidades. Porque dependendo do contexto onde estamos, a modalidade vai mudar também. Vocês sabem quais são as modalidades que nós temos na interpretação? Me digam aí.
consecutiva, simultânea, sussurrada. Isso, são várias, né? Isso. Praticamente todas as modalidades funcionam dentro da interpretação religiosa. A mais comum, talvez, seja a consecutiva e intermitente. Por que eu botei consecutiva e intermitente? Porque existe a consecutiva com tomada de notas, né? Aquela que a pessoa, o palestrante, o orador está falando ali, sei lá, 3, 5 minutos direto e a gente está anotando e depois a gente interpreta, depois a gente traduz. Essa modalidade eu ainda não vi acontecer e nem vivi, tá? Mas as outras todas eu vi. A mais comum é a consecutiva intermitente, principalmente em grandes eventos. Existem eventos que, por exemplo, lotam estádios, né? Eu lembro quando eu era criança de vir pastores e encher o Maracanã, Maracanãzinho. Num caso desse, não se faz uma tradução simultânea, né? Não vai dar radinho, fonezinho para milhões de pessoas. Vai o intérprete para o palco, fica junto com o pastor, ou com o orador, ou com o padre, né? Quem seja. E aquela pessoa fala um pouquinho, fala uma frase, o intérprete vai e traduz. O orador fala uma frase, o intérprete vai e traduz. Fica aquele, tipo um ping-pong, né? Vai aos pouquinhos. Então, essa é uma das modalidades mais comuns no meio religioso. No entanto, a gente também pode usar a simultânea, como eu estou usando aqui. Lá na Atitude, nós temos uma sala separada, a gente não tem cabine, né? A gente fica numa salinha fora do templo, dentro do ambiente da igreja, mas fora do templo. Nós temos aqui a nossa CI, a gente assiste o culto aqui em tempo real, por essa televisão, e faz a tradução simultânea para quem estiver lá dentro assistindo, tá? Então, não são todas as igrejas que têm, e isso aqui também funciona para quando nós temos poucas pessoas, tá? No caso lá da Atitude, eu acho que a gente tem 50 radinhos, se eu não me engano. Então, se tiver até 50 pessoas, a gente consegue fazer a tradução simultânea. Mais do que isso, a gente parte para a consecutiva de palco, né? Vai subir alguém, vai ficar lá com o pastor e a gente vai fazer a consecutiva. Aqui eu estou fazendo uma consecutiva de palco, né? A pessoa fala um pouquinho, eu vou lá, traduzo um pouquinho, isso aqui também, num evento religioso, tá? Esse aqui não foi uma missa, esse aqui foi um evento de liderança, então foi uma reunião estratégica entre líderes de um evento católico. Aqui embaixo eu estou fazendo uma sussurrada, tá? A gente ainda aqui voltando um pouquinho da pandemia, né? Tá todo mundo ainda de máscara e tal. A gente geralmente faz a sussurrada quando são poucas pessoas. Nesse caso, nós tínhamos 2 pessoas, que eram essas 2 senhoras aqui, e a gente ficava aqui atrás, sentava atrás delas e ficava no meio falando para que as 2 pudessem ouvir ali sussurrando. Em alguns momentos, pode acontecer também da gente precisar fazer uma tradução à prima vista. Todo mundo aqui sabe o que é tradução à prima vista? Só para eu ter noção. Sinalizem para mim no chat, por favor. Vendo os slides. Pode ser lendo slide, pode ser lendo algum texto que, de repente, a gente conseguiu de última hora, uma citação, alguma coisa assim. Gente, é muito difícil a gente conseguir. É mais difícil do que em evento, tá? Geralmente, em eventos, a gente consegue, né, a programação, consegue, às vezes, um discurso e tal. Na igreja, é bem difícil a gente conseguir o esboço. Mas, assim, se a gente consegue, pelo menos, o texto bíblico que vai ser lido, já ajuda muito, né? Mas pode acontecer de repente, o pregador vir com um texto, ou ele pegar uma citação de um livro, e ele querer ler aquela citação, e a gente, né, ir lá junto, no caso de uma consecutiva, de repente, aqui de palco, fazendo uma intermitente, a gente lê ali, ele tem o original, e a gente vai ler já traduzindo, né? Então, a gente bate o olho ali, naquele texto em inglês, em espanhol, que seja, e já vai lendo em voz alta em português, né? Ou vice-versa, né? A gente joga para outro idioma, tá?
Então, tem essas modalidades que podem surgir aí no decorrer do nosso trabalho. Nessas reuniões aqui que a gente fez, apareceu casos de tradução à prima vista, né, de pegar o material que eles usam lá no curso que eles ministram e essas senhoras aqui pediram para a gente ler o que estava escrito. E aí a gente tinha que ler e tinha que explicar o que está escrito aqui. Então a gente lia, estava escrito em português, a gente já lia em espanhol para elas. Ah, não, isso aqui está certo, isso aqui tem que corrigir, tem que mandar para a gráfica, não sei o quê. Então, né, tem toda essa questão que pode surgir. E eu pergunto para vocês, como a gente se prepara para um evento religioso? Alguma ideia? Vocês já assistiram hoje várias palestras, então eu imagino que vocês já saibam meio que como um intérprete se prepara para um evento que não seja religioso e a base vai ser mais ou menos a mesma. E aí? Eu vou sempre pedir para vocês falarem comigo, tá? Não dá ideia. Hum? Um pouquinho quietinha, deixa os outros colegas falarem. Pode falar, gente. Não precisa ter vergonha, não. Já vamos treinando para as aulas, né? Já vai treinando. No chat, estudando material, a temática. Isso aí, Maria Paula. A gente vai procurar sempre ter, né, aquele vocabulário na ponta da língua. Quando a gente faz uma simultânea, eu, particularmente, acho mais tranquilo. Por quê? Porque a gente está meio que escondido, né? Então a gente está ali, pega o celular rapidinho, dá uma procurada no vocabulário e tal. Mas se for uma consecutiva, você tem que ter o vocabulário na ponta da língua. E algumas coisas que a gente precisa prestar atenção são, por exemplo, terminologia. E agora vocês vão entender por que lá atrás na minha apresentação eu botei assim, cristã evangélica. Porque a terminologia muda. Católicos, evangélicos, enfim, são todos cristãos. Concordam comigo? Sim ou não? Sim, são todos cristãos. Porém, a terminologia muda. Quer um exemplo? Católicos têm um termo como rezar. Rezar é um termo que não tem na igreja evangélica, por exemplo. E não importa qual é o evangélico, tá, gente? Pode ser o evangélico batista, pode ser o da Universal, pode ser o da Assembleia. Evangélico não fala rezar. Então, se chega um intérprete numa igreja evangélica e fala, vamos rezar, as pessoas vão ficar assim, opa, peraí, como assim? Né? Vai dar aquele estranhamento, vai gerar um certo desconforto. As pessoas vão falar, tem alguma coisa aí que não tá batendo, que a gente não reza. Já na igreja católica, se você falar orar, não vai causar estranhamento. Porque existe o termo orar dentro da igreja católica também. Né? Então a gente tem que ter essa noção de que em cada contexto, em cada denominação, nós temos uma determinada terminologia. A forma de falar também muda. Na Igreja Católica, por exemplo, nós temos, e aí, gente, eu estou focando muito, tá, para religiões cristãs, porque é o contexto que eu estou inserida, ok? Mas se tem alguém aqui que não é cristão, que tem uma religião não cristã, pega essas dicas e adapta, tá? Que eu não vou falar, porque senão eu vou falar besteira aqui, ok? Por mais que eu tenha alguns amigos que não são cristãos e às vezes eu vou lá pedir socorro para eles com terminologia, eu não vou me arriscar aqui na palestra, ok? Beleza? Quando a gente está, por exemplo, numa missa na Igreja Católica, o vocabulário é bem diferente. Né? Tem alguns padres que são mais tradicionais e eles vão usar mais um voz, né, uma linguagem assim mais culta, talvez até um pouco mais arcaica. Na igreja evangélica, dependendo da igreja, você vai falar assim, tipo, ó, e aí, meu irmão, não sei o quê, vai ser um negócio assim, mais descontraído. A gente vai encontrar de tudo.
Então, a gente precisa entender qual é a terminologia que vai ser usada naquele contexto no qual eu vou trabalhar, ok? Conhecimento bíblico. Tem que saber Bíblia. Quem quer trabalhar em contexto religioso cristão tem que saber Bíblia. Em outros contextos, tem que saber a literatura, né, daquele contexto, ok? Não adianta, não tem como você trabalhar, porque isso vai inclusive facilitar. A pessoa, o orador, pode estar citando alguma coisa ali, seja a Bíblia, seja um autor muito expressivo de uma determinada religião. Se você tiver conhecimento daquela literatura, por mais que você não lembre exatamente as palavras, você vai saber traduzir, né? Eu não preciso, de repente, saber, vamos supor, Salmo 23 de cor, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Beleza, em português está no sangue. Em espanhol, como será? Mas se eu ouvir em espanhol, eu muito provavelmente, opa, peraí, é o Salmo 23, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento da literatura daquela religião também. A vivência, para você entender como cada líder se posiciona, como cada líder vai falar, o tipo de vocabulário que ele vai utilizar. Vou fazer uma pergunta para vocês de vocabulário, tá? Alguém aqui sabe como se chama aquela parte? Algumas igrejas, a grande maioria das igrejas católicas tem, algumas igrejas evangélicas também tem. No banco tem um lugarzinho para você ajoelhar, para você não precisar ajoelhar no chão. Como é que se chama aquilo? Alguém sabe? Esse eu aprendi meio que brincando. Eu tinha ido na igreja, meu marido leu aquela palavra e todo mundo ficou rindo. Ah, gente, olha que coisa horrível, né? Mas tudo bem. Assim, tava rindo, né, dentro da igreja e tal, mas a gente aprendeu aquela palavra. Alguém sabe o nome daquilo, onde a gente ajoelha? Genuflexório, quase. Genuflexório. É o lugar onde as pessoas ajoelham, né? Tem atrás dos bancos para as pessoas ajoelharem, não precisa ajoelhar no chão. Então, assim, se vocês sabem falar isso no idioma de trabalho de vocês? Eu não sabia nem em português. Eu aprendi indo à igreja, né? Então, é muito importante você ter essa vivência, você tá ali inserido naquele meio. Isso mesmo, Ana. Ainda dentro das próprias igrejas existem variações de doutrinas, né? Então, assim, olha, gente, é um mundo imenso, tá? Quando a gente fala de interpretação religiosa, você ainda consegue nichar dentro da religião. Olha que louco isso, né? De tão amplo que é o tema. O que eu indico para vocês também, tá? De preparo. Preparo espiritual. A gente tem todo o preparo ali que a gente faz, como se fosse qualquer outro tipo de trabalho, de estudar terminologia, de ler, de conhecer o preletor, né, que também já está aqui, mas a gente também precisa do preparo espiritual. Por quê? Quem é cristão aqui, ou quem não é, né, pode acreditar que existe uma guerra espiritual. E quando a gente vai trabalhar com interpretação religiosa, a gente, assim como em qualquer outro tipo de interpretação, a gente é a voz do orador. A gente é a voz do pastor. Então, a gente está envolvido naquele meio, seja de evangelismo, seja do que for. A gente está envolvido. Então, a gente precisa também ter um preparo espiritual. E aí, como você vai se preparar espiritualmente, eu não sei, né? Cada um tem a sua forma de se preparar. Uns vão se preparar orando, uns vão jejuar, outros vão, sei lá, né? Mas é importante você ter esse preparo também do espírito. E aí, eu trouxe... oração? Opa, peraí, calma. Eu trouxe aqui
alguns exemplos para a gente poder conversar, né? Para a gente discutir aqui um pouquinho e ver as diferenças e notar a importância da entonação quando a gente fala de interpretação religiosa. É claro que em qualquer tipo de interpretação, a entonação é extremamente importante. Mesmo que a gente tenha um orador que fale assim, tipo, de forma linear, ele não tem emoção nenhuma. Imagina, gente, a gente assistir uma palestra em que a pessoa não tem um pingo de emoção. Vocês gostam? É uma palestra animada? Ou é uma palestra que dá sono? Você pode até estar aprendendo um monte, mas quando a pessoa mantém aquele ritmo assim, ó, linear, constante, não, sabe, não sai dali, é cansativo. Um tom monótono, né? Gente, não dá, não tem como, né? Então a entonação do intérprete é importante. Às vezes a palestra vai ser melhor porque você interpretou com uma entonação que o palestrante não tinha. Olha que louco, né? E dentro da interpretação religiosa, a entonação é extremamente importante. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês com alguns exemplos, tá? Então, vou mostrar aqui, vou começar com o Padre Márcio. Reparem na entonação dele, tá? Vocês conseguem ouvir? Um diálogo mesmo com nosso Senhor. A oração deve ser um diálogo, uma conversa entre amigos, entre o Pai e o Filho. O Senhor hoje nos apresenta a oração do Pai Nosso, uma belíssima oração que comumente nós realizamos, não é? Nos nossos terços. Vou parar aqui um pouquinho. Gente, que delícia interpretar esse padre. Eu fiquei assim, encantada, né? Aliás, interpretação religiosa, eu particularmente acho fácil, porque geralmente os preletores, eles dominam bem o discurso. Eles, né, têm uma oratória boa. Um ou outro que às vezes é meio esquisito, né? Mas em geral, é bom interpretar. É diferente de quando, por exemplo, você vai para uma conferência e você tem ali uma pessoa, um médico que fez uma pesquisa de 10 anos e tem que apresentar aquela pesquisa em 10 minutos e ele está nervoso porque ele não tem o costume de falar em público e ele vai metralhar a informação e o pobre do intérprete vai fazer o quê? Né? Então, assim, interpretação religiosa geralmente é mais tranquila, tá? E fica a dica, gente. Olha que maravilha para vocês treinarem. Para começar a treinar aí um shadowing, para começar, né, a fazer as primeiras interpretações. Ele fala tranquilamente. É muito bom. Percebam. Na Santa Missa, nós vamos rezar a oração do Pai Nosso. Na Santa Missa, nós vamos rezar a oração do Pai Nosso. O tipo de vocabulário que você não ouviria, por exemplo, numa igreja evangélica. Né? Então, olha a importância da gente ter aí o domínio do vocabulário para cada contexto. É uma oração, de fato, filial. É uma oração que diz de confiança ao nosso Deus. Que bonito nós meditarmos, nós pensarmos isso. Não tem a missa inteira não, tá, gente? Eu peguei só um trechinho, só para a gente poder fazer algumas comparações. Vocês podem ficar tranquilos. Vamos ver o próximo. Todo mundo, olha, eu vou aumentar o nível de dificuldade, tá? Combinado? Pode ser? Tá todo mundo preparado aí? Então vamos lá. Eu gosto de brincar assim, tá? Eu faço isso com os meus alunos. A gente vai aumentando o nível de dificuldade a cada vídeo, a cada exercício, né? Então vamos lá. Esse aqui tava ok para todo mundo? Todo mundo curtiu, né? Não tem como não curtir o Padre Márcio. Vamos lá.
Ministério não começa com unção, ministério não começa com poder, ministério não começa com língua estranha, ministério começa com obediência. É a sua obediência que vai determinar o que Deus pode te entregar. Então obedeça, 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 obedeça a voz que fala contigo. Gente, pastora Camila, essa aí não dá. O intérprete não vai berrar, né? Ela grita. Vocês perceberam? Ela grita muito. Se eu fizer isso, eu acho que eu não chego no final do culto interpretando ela, né? Essa é a crente do reta. Não dá, não tem como. Como é que eu vou interpretar isso sem gritar? É claro que na hora eu posso até me empolgar, né? Tô ali no calor do momento e tal. Mas eu tenho que falar com firmeza. Obedeça! Obedeça! Eu não preciso gritar do jeito que ela tá gritando. Mas eu vou falar com firmeza. Eu vou ter que dar uma entonação ali. Isso se eu tiver ali com o microfone na mão do lado dela, lá no púlpito. Se eu tiver numa, sei lá, numa sussurrada, por exemplo, ou numa simultânea, eu não vou gritar no ouvido lá, né, do pessoal, por favor. Né? Então, o que eu vou fazer? Obedeça! 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 Eu vou com firmeza, eu não preciso gritar, mas eu vou falar firme, tá? E repara que ela até meio que perde o fôlego, vocês perceberam? Ela vai puxando assim, eu fico assim, meu Deus. Vamos lá. O próximo, gente. O próximo, eu amo esse vídeo. Eu não vou botar esse vídeo inteiro pra não dar problema, tá? Mas quem quiser depois e for procurar, quem quiser procurar para assistir o trechinho inteiro do vídeo, é engraçado, mas eu só vou botar um trechinho mesmo, que é o trechinho que a gente precisa, que dá todo o exemplo que eu quero para vocês de entonação. Então, já vou deixar todo mundo curioso, né? Vamos lá. Tinha 2 ladrões na cruz, lembra? Quantos ladrões tinham? Isso. Quem é que está no meio? Jesus está no meio dos 2 ladrões? Jesus pode salvar qual dos 2? Ele pode salvar os 2? Ele pode salvar os 2? Já deu para notar que se eu mudar o tom da minha voz, eu consigo fazer você duvidar da sua resposta. Nossa, é fácil combater você. Jesus pode salvar os 2? Mas ele salva quantos? Por quê? Porque não foi com a cara do outro. Porque Jesus foi... Tá bom, só até aí. Não vou botar tudo para vocês, não. Gente, olha a importância da entonação. Imagina se eu estou interpretando o pastor Cláudio Duarte e eu interpreto assim. Tinham quantos ladrões na cruz, do lado de Jesus? 2. Tá. E Jesus pode salvar os 2? Jesus pode salvar os 2? Ele pode? Perdeu tudo. Tudo que ele queria fazer, que era instalar uma duvidazinha na cabeça das pessoas, ele conseguiu. Por quê? Porque ele mudou o tom de voz. E ele mesmo percebe isso. Não sei se ele fez por querer ou se ele fez sem querer. Mas ele fez. E ele notou e ele comentou. Então, pensa no intérprete. Se o intérprete não segue a entonação, acabou. A gente precisa dessa entonação. Tá? Então, Jesus podia salvar os 2? Sim, meio que... Tem certeza que Jesus podia salvar os 2? Tá? Vocês conseguem perceber essa importância do tom da nossa voz, das pausas? Gente, pausa em interpretação religiosa é uma coisa incrível. Tem muita pausa. E a gente precisa também respeitar essas pausas.
tá? Então, pausa, entonação, tudo isso pode mudar todo o sentido daquilo que está sendo falado. Beleza? Para fechar com chave de ouro, vocês já devem ter visto esse vídeo. Eu sei que todo mundo manda esse vídeo para mim. As pessoas estão rolando no Instagram, estão rolando no Facebook, esse vídeo aparece, pipoca lá nas minhas mensagens privadas, porque alguém manda para mim ou alguém me marca. Vocês devem conhecer também, creio eu. Vamos lá. E depois a gente vai discutir o que aconteceu aqui. E aí eu queria muito que vocês conversassem comigo de fato. Quem quiser, conforme for assistindo, já ir comentando no chat, tá? É legal que depois eu vou lendo e a gente vai comentando. Mas me expliquem o que aconteceu aqui. Vamos lá. No mundo En el mundo é normal es normal joio cizaña e trigo. y trigo. Terreiro de macumba. Burraria. Brujería. Bruxaria. Nem o sagrado. Ni lo sagrado. Pra cão. Pra cachorro, cão. Ao ter joio na igreja. Es normal haber Na igreja, joio. Eles são. Praga. cizaña. É, Suzana. Cizaña. Suzana não. Eu já perdi o público feminino agora. Nem sei, perdão, minhas irmãs. Boate. Buenas artes. Igreja. Iglesia. Não é boa arte, não. No es Boate. boliche. Stripper. 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 No mundo En el mundo é normal. es normal. Boate. Stripper. Igreja. La iglesia. Ai, gente. E aí? Vou dar uma paradinha aqui no compartilhamento. Gente, me fala. O que é isso? Todo mundo me manda esse vídeo. Mas todo mundo, vocês têm noção do que é todo mundo? Todo mundo que vê esse vídeo me manda, me marca, bota nos stories, me marca. Gente, o que é isso? Na interpretação intralingual cultural, o pastor, o preletor se autotraduzindo, Brasil e sua imensidão. O que acontece? Muita gente, ao mandar esse material para mim, fala assim, mas é porque esse pastor, ele é muito famoso por fazer muita piada. Gente, toda vez que eu vou interpretar quem quer que seja, não importa se é pastor, se é médico, se é auditor, se é CEO de alguma empresa, não interessa. Eu vou pesquisar aquela pessoa e vou ver se eu encontro algum vídeo daquela pessoa falando. Para quê? Para conhecer o sotaque, para ver o jeito da pessoa, se a pessoa faz piadinha, se a pessoa não faz, como é que ela costuma agir, né? E isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. Então, esse rapaz talvez não estivesse preparado para esse pastor. Tudo bem que ele não o conhecesse, mas num mundo onde hoje existe a rede social e tal, não é possível que não tenha um reelzinho lá que você não encontre desse pastor. Você vai encontrar, né? Eu encontrei vários e trouxe aqui para vocês de diferentes preletores. Então, faltou pesquisa. Pesquisa de terminologia. Tudo bem que aqui no Brasil nós temos um mundo assim imenso, né? Uma imensidão de tudo, de religião, de tudo. Então é preciso conhecer. Você vê que ele se perde, inclusive no básico, né? A gente fica assim, cara, o cão. Quem é o cão? Quem é o cão, gente? É o cachorro? É viado. É, né? Então, tinhoso. Vocês são ótimos. Gente, Conselheiro da diabo. o próprio pastor fala assim, cão, cachorro, cão. Né? Tipo, não é o cachorro. Não é o cachorro naquele contexto. Coitado do cachorro, né?
Mas enfim, e vocês veem que chega um momento em que, coitado, eu não sei se o menino também estava nervoso, o que foi, também não vou jogar a culpa toda, eu não sei se ele é intérprete, se ele não é, se ele só é bilíngue. Não estou julgando aqui o rapaz, mas eu quero que vocês entendam a situação. Chega um momento que o próprio pastor fala assim, deixa, ele sabe. Vocês perceberam isso? Chega uma hora que o menino esquece a palavra e o pastor fala assim, ele sabe, espera. As pessoas já não tinham mais paciência, né? E era o joio, na hora do joio. Na hora que ele brinca, que ele fala assim, Suzana, não, já perdi o público feminino. Ele fez uma piadinha e o rapaz não traduziu a piada. Cissânia, e ele fala Suzana, enfim, né? Perdi o público feminino aqui. E o público feminino perdeu a piada. Quem não fala português, perdeu. Então nós temos que ter esse cuidado de, rolou a piadinha ali, mesmo que a piadinha tenha a ver com a gente. A gente não é a gente. A gente é a voz do orador. Então, se acontecer de, porque queria agradecer ao tradutor, ao intérprete que fez um trabalho excelente. A gente vai traduzir. Eu queria agradecer ao tradutor, ao intérprete que fez um trabalho excelente. Eu acho que eu não estou entendendo o que você está falando por culpa do intérprete. A gente vai ter que traduzir também. Vai doer, mas a gente vai ter que traduzir também. Eu acho que eu não estou entendendo por causa do intérprete, que não está traduzindo direito. A gente tem que entender isso, tá? A gente não está ali para traduzir o que eu quero. O pastor abriu um parênteses, não vou traduzir. Não, traduz o parênteses que ele abriu também, tá? A gente precisa interpretar tudo, a gente precisa entregar a mensagem. Mensagem dada, mensagem entregue. Ok? Certo? E para fechar, um texto que eu quis muito trazer para vocês, que está lá em 1 Coríntios 12, 7 a 11, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito e opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu amo, toda vez que a Bíblia fala de interpretação de línguas, de ensino, eu me vejo muito nisso, sabe? Porque, assim, é muito o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, e é o que eu faço, né? Que é ensinar, é interpretar. Então, assim, eu me sinto super encaixada no contexto que eu tô. Sinceramente, gente. E é isso. Consegui terminar a tempo. Muito obrigada. Aí estão minhas redes sociais. Eu não botei do tradutor iniciante aí, porque eu acho que todo mundo conhece o tradutor iniciante, né? Então eu deixei só as minhas redes pessoais, mas quem quiser pode seguir também o tradutor iniciante oficial no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, onde vocês quiserem. Tá bom? Muito obrigada! Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Obrigada! Vocês são maravilhosos, vocês me ajudaram aqui. Eu vi esse último vídeo, eu lembrei, e teve um ano que eu fiz interpretação num treinamento de missões lá no Chile. E eu fui voluntária, eu não tinha muita experiência. E só que eu fazia cabine com um colega, né? Daí dava de dividir, né, a interpretação, mas eu fiquei mais assim com o moço que fazia no palco, em inglês, assim, que de vez em quando eu tinha que pedir para repetir e tal, né, então bem interessante mesmo, assim, porque ainda mais nesse pastor ali, né, que dá muitas pausas, faz piada junto, aí dificulta, né, mas tem variedades mesmo de gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu não sei se todo mundo tem essa sensação, mas eu tenho. E o que acontece? Quando a gente não tem técnica, parece que
a consecutiva intermitente, que é essa que a pessoa fala um pouquinho e a gente traduz um pouquinho, parece que é mais fácil. Eu achava mais fácil. Mas cansa tanto quanto a outra. Primeiro porque você está exposto. Você está ali na frente de todo mundo. Então tá todo mundo te olhando. Aí já tem assim, tipo, 50% do estresse já tá ali. Né? Você tem que manter a postura, você tem toda aquela coisa. E você ainda tem que prestar atenção em tudo. Aí, ainda não vou entrar nesse mérito porque não temos tempo para isso, mas aí ainda entra a questão do emocional. Quando o público começa a querer te corrigir. Quando você esquece uma palavra e as pessoas começam a te ajudar. Porque dá a sensação que você não sabe. Então, assim, por isso que eu falei, eu não vou julgar esse último intérprete. Porque eu não sei quais são as condições, eu só vi esse trechinho. Eu não assisti tudo. Eu não sei se ele desestabilizou a partir do momento que alguém fez a primeira correção dele. Porque tem gente que desestabiliza. E isso não pode acontecer. A gente tem que estar ali firme. Tá? É isso? É isso. E a gente também tem que se impor e mostrar que a gente sabe. Para também não abrir brecha para as outras pessoas. Não, peraí. Ainda mais português e espanhol, né? Mais cedo eu estava falando na mesa. Que as pessoas acham que português e espanhol é igual, que todo mundo entende, que todo mundo sabe. Então, assim, a gente tem que mostrar que existe um limite. Peraí, o intérprete sou eu, né? E eu não vou me desestabilizar por causa de uma palavra ou, de repente, de um termo. Mas, para isso, eu preciso estar preparado para estar naquela posição ali onde estão me colocando. E é por isso que vocês estão aqui, porque vocês querem se preparar também e serão preparados, muito bem preparados, na pós-graduação em interpretação da Forte. Não sei quantos aqui já se inscreveram, mas aproveitem, porque mês que vem já começam as aulas. Então, não vamos deixar acontecer situações como essa, né, na nossa vida. Vamos estar preparados. Mais alguma pergunta, gente? Algum comentário? Eu ia só complementar que normalmente são pessoas não profissionais, né? São voluntários, pessoas que falam o idioma que eles pegam para interpretar em igreja. Depende. Aí, Depende. Se eles sabem que tem profissional, eles pegam um profissional. depende da igreja, né? Por aqui onde eu vou, normalmente não é profissional. Pois é. Mas o que acontece? Eu vi que na tua já é mais preparo, né? Já tem mais preparo. Existe um preparo. Na minha, é bem, assim, particular, né? Porque não é qualquer pessoa que pode interpretar lá. Então, por exemplo, eu posso ser profissional se eu não fosse membro de lá, se eu não fosse batizada, né? Eu não poderia interpretar lá. Tá? Agora, se eles sabem que tem um profissional, eles vão dar preferência pelo profissional. Entendeu? E olha aqui, assim, um dado para vocês. Eu falei que a igreja tem mais de 15 mil membros, a minha, né? Quantas pessoas tem lá que falam espanhol, que interpretam em espanhol? Alguém chuta? Eu ia falar pouco. 2. 3. 2. 2 pessoas. Tá? No Rio, né? No Rio, e tem muitos eu e mais né? uma. Eu e mais uma. Então, assim, quando tem gente que aparece lá falando espanhol, quando eu não estou e quando a outra moça não está, é um auê. Assim, tem que ver se a pessoa fala inglês. Porque ninguém fala espanhol. Ou pelo menos a gente ainda não descobriu as pessoas, mas todo mundo que a gente pergunta, você fala espanhol? As pessoas falam não. Então, olha, né, a deficiência, olha o buraco, a lacuna que a gente tem aí nesse mercado de espanhol. Nós precisamos de gente. E precisamos de gente capacitada. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui na igreja, mas isso não é só na igreja não, é no mercado todo. A gente precisa de gente. Tá? É uma oportunidade, exatamente, Ju. Exatamente. Tá? Então a gente enxerga aí a lacuna que tem no mercado, a gente precisa de bons profissionais, porque às vezes a gente até tem a pessoa que fala espanhol, mas não fala espanhol.
Então, precisamos de pessoas realmente capacitadas para atuar no mercado, principalmente de espanhol. Tá? Eu vou puxar a sardinha para o espanhol, gente. Vocês sabem que eu sou do espanhol, eu vou puxar a sardinha para o espanhol, tá? Não reparem. Olha, Beleza? Oi. não para de falar, mas só uma dúvida que surgiu. Você falou que tem mercado pago para a área religiosa. Quais seriam? Os mesmos? Os mesmos. Não quer dizer que porque você está Eu na normalmente vejo igreja... voluntário. Não quer dizer que porque você está na igreja, atuando para a igreja, que vai ser de graça, tá? Então, na igreja, essa reunião que eu fiz desse evento católico foi paga. Tem acompanhamento que às vezes a gente faz, é pago, tá? E aí, você pode dar seu preço. Se você ficar sem graça de dar seu preço, você fala que é uma oferta do coração da pessoa, do líder lá, né? Enfim, eu sou profissional. Tem gente que é voluntário e não sabe nem como cobrar. Tá? Então, aí tem as diferenças. Agora, se a pessoa pede o meu serviço e pede orçamento, eu vou cobrar, sim. Tá? Por que não? Gente, não é porque a igreja que tem que ser de graça. Entendam isso. Não é porque a igreja que tem que ser de graça. Muitos pastores, muitos músicos, muitos cantores aí cobram para estar lá. Vocês não acham que eles vão dar uma boa, não, porque eles não vão. Tá? Então, Mas não aí é porque... a gente faz voluntário. E a gente faz voluntário. Então, assim, não vamos confundir as coisas, tá? A gente precisa, sim, ter todo o preparo, inclusive, como eu falei, preparo espiritual, sim, mas não quer dizer que também que, não, tem que ser tudo de graça, também não é assim. Existe mercado pago, sim, na área religiosa. Tá? Então, vocês não precisam, por exemplo, investir num curso achando que é só o voluntário que vocês vão fazer. Vocês podem, sim, ter oportunidades pagas, remuneradas, tá? Mais alguma pergunta? Queridos, então eu vou encerrar aqui. O professor José Luiz precisou sair. Ele pediu para eu finalizar com vocês e eu queria agradecer imensamente a presença de cada um aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham feito muitos stories sobre o Interpreta Show para mostrar também que vocês estão aqui, que vocês estão buscando capacitação, que vocês estão buscando aprender mais, se profissionalizar, né? E que a gente possa estar juntos aí na pós, eu com o pessoal de espanhol. Não devo dar aula para o inglês, eu ainda não sei se a parte religiosa a gente vai juntar, mas com a galera do espanhol com certeza eu estarei e espero encontrar vocês na pós-graduação da Forte, gente. Muito obrigada pela presença de todos e é isso, gente. Obrigada. Palmas para vocês também. Obrigada, pessoal. Oi, todo gente, mundo. Beijo. Bom Obrigada, final de valeu. semana. Tchau, tchau. Foi um prazer.